Olá, que bom podermos estarmos juntos novamente. Tenho o prazer de estar junto a vocês e quero agradecer a sua companhia ao nos ouvir, ao ligar seu aparelho de som para nos ouvir e acompanhar esse trabalho da IBR Fiel. Somos abençoados com a sua presença, a sua comunhão. E somos abençoadores quando entregamos a você a palavra de Deus. Temos tema a ser desenvolvido neste tempo e hoje queremos falar um pouco sobre sintomas de uma igreja que carece de revitalização. Sintomas de uma igreja que carece de revitalização. Como podemos entender, descobrir, analisando as deficiências e as necessidades de uma igreja que precisa ser revitalizada? Hoje, nosso texto bíblico para esse tempo é um texto conhecido, mas que vamos usá-lo como referência para esse tempo de estudo. No livro de Mateus, capítulo 5, o verso 13, nós encontramos Jesus ensinando e declarando assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Deus, abençoe aqueles que nos assistem, aqueles que nos escutam. Deus, te damos graças por essa comunhão, por esse tempo de estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra. Oramos e pedimos a Tua bênção para toda a família. E assim, toda a igreja seja grandemente abençoada. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, meus irmãos, meus amigos. Nós lemos um texto muito específico, um texto bem claro para aquilo que queremos entender e deixar você também entendido do assunto. Quando a igreja carece de revitalização. Se olharmos para esse texto, nós podemos tomar o exemplo. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele estava fazendo uma referência ao valor do sal, à qualidade do sal e como ele é importante na terra. E assim, se pensarmos que a igreja foi direcionada, ensinada a ser o sal da terra, a igreja precisa entender o seu valor nesta sociedade, a igreja precisa entender a especificidade de sua obra, a igreja precisa estar atenta, ela é muito importante para não existir. Você entendeu? A igreja é muito importante para não existir. Quando a igreja perde este entendimento, quando a igreja perde esta identificação, ela precisa ser rapidamente revitalizada. Ela precisa ser aquilo para a qual ela foi destinada. Ela precisa ser aquilo para a qual ela foi enviada. A igreja precisa ser revitalizada quando ela não mais cumpre a sua missão,
quando ela começa a deixar de ser uma igreja viva e operante. Então, o Espírito Santo é o revitalizador da igreja. É o Espírito Santo que nos conduz à frutificação. Portanto, quando a igreja abre mão ou deixa de buscar a operação do Espírito Santo, deixa de agir sem a unção do Espírito Santo, ela precisa ser revitalizada. Ela precisa buscar o Espírito Santo. Ela precisa ser preenchida em todas as suas áreas com a unção do Espírito Santo. Então, são muitas as razões pelas quais uma igreja torna-se uma igreja estéril, uma igreja que não produz fruto. Então, quando a igreja está estéril, quando a igreja não está produzindo frutos, ela precisa de revitalização. Observe que quando falamos a igreja, estamos falando de uma multidão de pessoas. Mas podemos individualizar, porque por vezes encontramos grupos que estão vivos e operantes e encontramos grupos que não estão vivos e operantes. Encontramos pessoa que está viva e operante e encontramos pessoa que está inoperante. Quando a pessoa não está operando, quando ela perde o brilho, quando ela perde a graça do Espírito Santo, quando ela não mais sente o fervor do Espírito Santo, quando ela não mais sente esse calor maravilhoso da operação do Espírito Santo, esta pessoa precisa de revitalização. E você que nos assiste, nos acompanha e tem dado a sua participação tão especial. Se você está hoje inoperante, então queremos convidar você a buscar uma revitalização, a dirigir a palavra a você. Você precisa de revitalização. Você está dando fruto? Se você entende que não mais está dando fruto, você precisa ser revitalizada. Para aqueles que têm árvores frutíferas em seu quintal, em seu pomar, em sua chácara, você sabe muito bem o que é isso que estamos falando. Por vezes, as árvores também sofrem as intempéries da natureza e as árvores também são atacadas por insetos, as árvores também sofrem danos que prejudicam a sua frutificação. Então, essa árvore precisa que aquele que cuida dela possa podar ramos, possa trabalhar através de medicamentos, insumos, tudo o que é necessário para que ela possa tornar a frutificar. Se olhamos bem e cuidamos bem de árvores e sabemos que o cuidado é importante para que ela possa dar frutos e bons frutos, nossa vida espiritual também precisa ser cuidada, para que possamos dar frutos e excelentes frutos para Deus. Então, sintomas de que uma igreja precisa ser revitalizada, sintomas de que uma pessoa precisa ser revitalizada, sintomas que grupos precisam ser revitalizados. Então, é possível ver, e há comunidades inteiras que eram vigorosas e hoje já não são mais vigor. Lembramos que há o inário cristão que sempre observa tantos que corriam bem, hoje frios e abatidos estão. Então, perdeu o vigor, perdeu o fervor, perdeu o entusiasmo pela palavra, pela igreja, pela vida espiritual, vida cristã. É preciso revitalizar, tornar
a ser vigoroso, tornar a ser produtivo, tornar a ser operante. Então, essa enfermidade, que muitas vezes, por não ser cuidada, pode levar à morte, existem problemas que, se não forem cuidados, trabalhados e tirados de nós, poderá nos levar à morte espiritual. Então, os sintomas sempre serão visíveis. Os sintomas sempre serão visíveis. Você vai perceber. E às vezes alguém vai perceber e vai procurar você e vai questionar ou perguntar a você: por que você está assim? O que está acontecendo com você? Quando alguém começar a inquietar-se com o seu comportamento, com a sua vida cristã, é porque você já não esconde mais das pessoas, e elas vão perceber, e elas vão te perguntar, e elas vão querer te ajudar a vencer. Mas podemos pensar que quando a igreja, pensando em igreja, a igreja ela tem uma preocupação ou um trabalho que está longe da sociedade, não é? Quando a igreja começa a trabalhar totalmente separado da sociedade, é uma igreja que está morrendo, não é? Porque a sua agenda, ela é uma agenda diferente da cidade, do local onde ela está colocada. Ela não mais se preocupa em alcançar com o evangelho os moradores da cidade. Então, quando a igreja não mais se preocupa em alcançar almas para Deus, essa é uma igreja que precisa de revitalização. É preciso voltar a ser uma igreja que ganha almas para Cristo, que evangeliza. Então, estamos desta forma deixando enfaticamente, quando a igreja precisa de revitalização, quando ela não mais se preocupa em ganhar almas, quando ela não mais investe em ganhar almas, quando ela não mais trabalha para ganhar almas para Deus. Então, mas também tem uma outra observação. Quando os moradores do bairro, da cidade, não têm interesse em estar naquela comunidade. Então, qual um dos sintomas também que mostram que a igreja precisa de revitalização é quando a comunidade onde ela está inserida não tem vontade, não tem prazer, não quer estar nela ou com ela. Então, quando a igreja não tem mais frequentadores, quando os vizinhos da igreja não a procuram, não assistem seus cultos, esta é uma igreja que precisa de revitalização. Mas podemos pensar também que quando a igreja para de crescer numericamente, ela para de crescer na sociedade onde ela está inserida, então esta igreja que não está crescendo é uma igreja que precisa de revitalização. A igreja, ela precisa dar frutos e desenvolver seus frutos e ganhar muitas vidas para Deus. Quando isto se perde, a qualidade do trabalho da igreja não é eficiente. Então, enfatizando, sintomas de que uma igreja carece de revitalização é, sinceramente, quando a qualidade do seu trabalho já não é ideal, adequado para a sua realidade. Então, quando a igreja perde o fervor missionário, quando a igreja não mais ama missões, quando a igreja não mais investe em missões, esta é uma igreja que precisa ser revitalizada. Nós temos um desejo, anseio do pastor Domingos para estar conosco muito em breve, falando sobre missões. E precisamos recebê-lo, precisamos tê-lo conosco, porque é um missionário pregando em terras estranhas. E a igreja, ela tem que ser missionária. Ela precisa investir em missões. Quando a igreja não mais ama missões,
quando a igreja não mais investe em missões, esta é uma igreja que precisa ser revitalizada. Também, quando a juventude da igreja já não é mais uma juventude participativa na vida da igreja. Então, quando a juventude não mais participa da vida da igreja, esta igreja precisa ser revitalizada. Então, outro detalhe que temos que destacar: quando a igreja perde a sensibilidade espiritual. Eu aprendi ao longo do tempo que nós todos temos que estar atentos ao mover do Espírito Santo. Quando a igreja não mais se sente o mover do Espírito, quando ela coloca uma programação muito pessoal e destituída de uma unção do Espírito Santo, essa igreja precisa ser revitalizada. Estamos falando sobre a necessidade de entendermos e de tomarmos atitude. Primeira necessidade, compreendermos quando e como precisaremos trabalhar revitalização. E precisamos então buscar a graça de Deus. Buscar a graça de Deus. Precisamos orar, porque a oração nos coloca em linha com Deus e Deus se coloca à disposição da igreja para manifestar a sua graça sobre a igreja. Então, buscar o tratamento de Deus através da oração. Buscar o tratamento de Deus através de conhecer a vontade de Deus. Quando a igreja não conhece a vontade de Deus, ela precisa ser revitalizada. E qual a revitalização que ela precisa? Conhecer a vontade de Deus. Não podemos cessar de orar. Não podemos deixar de buscar esse conhecimento e adquirir todas essas práticas através da comunhão com Deus por meio da sua palavra. E muitas vezes precisamos então levar ao conhecimento de Deus as nossas necessidades. Então, apresente para Jesus as suas necessidades de revitalização. Procuramos em rápido tempo deixar claro algumas ações que mostram a falta, a necessidade de revitalização e indicarmos como alcançarmos revitalização. Não haverá revitalização sem a busca da vontade de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus, sem a oração incessante. Não alcançaremos a bênção de Deus se não tivermos uma vida de fidelidade ao Senhor, não é? Então nós encontramos que o apóstolo escreveu assim, que é preciso viver do modo digno do Senhor, ao agrado do Senhor, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Cristo. A vida cristã não é uma vida vazia. A vida cristã é uma vida cheia de Deus. A vida cristã é uma vida cheia da graça de Deus. Então, ser forte com a força de Deus e tomarmos atitudes positivas. Essas atitudes positivas, queremos deixar claro que elas vêm com alegria por aquilo que somos e fazemos, dando graças ao Pai. E então é preciso se abrir para a revitalização. Nosso convite, abra-se para a revitalização. Permita que Deus traga um avivamento sobre a sua vida. Almeje ser revitalizado. Almeje estar recebendo a glória de Deus em sua vida, para que a luz de Deus não se apague em você, mas que a luz de Deus brilhe cada vez mais, né? Incendeie seu coração, incendeie seu espírito, incendeie sua alma. Aleluia! Então, quem se abre para a revitalização, este se abre para uma vida positiva, debaixo da luz de Deus, não é? Então,
A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. Neemias, capítulo 8, verso 10. Então, em vida de fidelidade, alcançarmos a força que vem de Deus e termos a atitude positiva. A minha força vem do Senhor. O Senhor é a minha força. É uma igreja que entendeu o processo de revitalização. É uma igreja que conhece a Deus e que sabe que sem Ele nada poderemos fazer. Quando a igreja percebe que está fora do plano original de Deus, esta igreja precisa, então, revitalizar e entrar rapidamente no plano, projeto de Deus. E também queremos individualizar. Se você, meu irmão, você, minha irmã, meu jovem, minha criança, se você entende, ouvindo estas palavras, que você precisa de revitalização, é o momento. É tempo de revitalização. É tempo de nova vida com Deus. É tempo de crescermos espiritualmente e desenvolvermos espiritualmente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que eu e você vivamos uma vida revitalizada. Em nome de Jesus. Amém.